Olá, arteiras! Eu sou a Paula Correia e você está no Costurices e Cia by Paula Correia. Se você é novo por aqui, se você está chegando pela primeira vez, queria te desejar boas-vindas, que você seja bem-vindo, que você goste muito do nosso canal e te falar um pouquinho sobre ele. O nosso canal ele é voltado para a costura de moda infantil, com peças fáceis, com peças simples, sem uso de overlock e com um acabamento impecável, para que você possa fazer peças tanto para vender quanto para presentear, fazer para os filhos, para os sobrinhos, para os netos, enfim, para que você consiga aí ingressar nesse mundo da moda bebê de forma bem fácil. O nosso vídeo de hoje é uma promessa já antiga, é uma coisa que eu já havia prometido para vocês desde o ano passado. No ano passado eu postei aqui o vestido tradicional e falei que nós faríamos alterações com ele. No ano passado mesmo eu gravei 2 vídeos de alteração, mas o meu celular deu bug e eu perdi esses vídeos. Então esse ano eu já comecei já com ele. As alterações que eu resolvi fazer hoje são bem simples, mas que deram um charminho todo especial. Fiz a golinha, que nós não tínhamos no modelo tradicional. Fiz a barrinha, que nós também não tínhamos no modelo tradicional. E fiz esses apliques mega fofos. A ideia dos apliques é que vocês consigam oferecer para os clientes de vocês peças de mêsversário com temas variados, e a gente possa fugir um pouquinho daquela coisa do body. Não que o body não seja lindo, não seja fofo, mas de repente daí para as mamães uma outra possibilidade de peças de mêsversário, fazendo vestidinhos temáticos, por que não? E nesse caso aqui a gente tem uma pequena alteraçãozinha, que são os moranguinhos, que poderia ser um mêsversário de piquenique, do próprio tema da moranguinho, enfim. Tem uma variação bem bacana de possibilidades. Eu fiz os recortes na minha máquina, na minha ScanCut SDX225, para mostrar para vocês também, porque tem muitas meninas que me acompanham e buscam inspirações para usar ScanCut. Bom, todas as segundas-feiras, lá no meu Instagram, eu deixo dicas relacionadas a ScanCut. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, me sigam lá também. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês gostam desse tema, deixem aqui comentários sobre outras variações que vocês gostariam de ver no vestidinho tradicional. Lembrando que já tem mais vídeos programados para que a gente faça outras alterações, já de coisas que vocês pediram relacionados ao vestidinho tradicional. Não vou demorar mais, sem mais demora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, então a gente vai começar pela alteração da frente do nosso vestidinho. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não dá pra aproximar. É bem simples a golinha que a gente vai fazer. Deixa eu mostrar o moldezinho dela aqui pra vocês. Eu vou ensinar vocês riscarem esse molde, porque todas as vezes que vocês quiserem fazer para outras peças, independente de ser este vestido ou qualquer outro, vocês conseguem fazer em qualquer outro vestidinho, tá? É muito, muito simples, então não tem por que vocês se preocuparem. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos medir a nossa alcinha. A minha tá dando 7 centímetros. Eu vou marcar o meio da minha alça. Se ela tem 7 centímetros, então eu vou marcar aqui 3,5. Marquei o meio da minha alcinha. Do meio para fora, pro lado da cavinha aqui, eu vou marcar mais 1 centímetro. E essa vai ser... Deixa eu tirar minha fita daqui, porque ela tá erguendo o pezinho da minha máquina toda hora. Essa vai ser a medida da minha golinha. Metade do meu ombro mais 1 centímetro. Eu gosto dessa medida, eu acho que ela dá um visual bonitinho, mas não existe um padrão com relação a isso. Se vocês quiserem uma golinha mais estreitinha, uma golinha um pouquinho mais larga, mas eu acho que este é o padrão que fica mais bonitinho. Então, eu vou ter 4,5 centímetros. Eu vou marcar 4,5 centímetros ao redor da minha golinha toda. E como eu faço isso? Eu posiciono aqui, ó. 4,5 centímetros, marco, eu levo a minha fita lá na frente, sempre com
a marcação de 4,5 centímetros rente aqui no meu decote. Posiciono, marco, mexo mais um pouquinho, e aí a minha fita vai contornando o meu decote e eu vou tendo o meu pontilhado em curva da mesma forma que é o meu decote. E vou fazer isso até chegar aqui na frente. Fiz isso, eu vou ligar os meus pontinhos. E vou ter a primeira parte da minha golinha pronta. Eu preciso agora fazer aquela curvinha aqui. Eu vou marcar aqui metade da minha medida, ou seja, eu tenho 4,5 centímetros, eu vou ter 2,25 aqui. E eu vou marcar a mesma medida pra cá, 2,25. E aí, eu sei que a minha curvinha vai fazer isso aqui. Se vocês tiverem dificuldade em fazer essa curvinha à mão, vocês podem usar algum objeto que seja circular para fazer isso aqui. Então, essa é a nossa medida de decote, esse é o nosso decotinho, que é esse molde aqui. Feito isso, a gente tem que lembrar que essa peça está sem margem de costura. Eu preciso de margem de costura para costurar isso aqui. Eu tenho aqui o meu tecido dobrado direito com direito. E eu tô aqui com a minha golinha. Eu posso, depois que eu terminar isso aqui, deixa eu pegar o desenhadinho aqui. Depois que eu terminar isso aqui, vir marcando 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro e contorná-la toda. Só que isso vai ser muito mais trabalhoso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a minha golinha, eu vou posicionar ela aqui no meu tecido, deixando uma sobra de tecido para cima, para as laterais e para baixo, e vou riscar. Opa, peraí que a minha caneta está sem tinta, deixa eu pegar uma outra caneta. Lembrando de usar uma caneta fantasma ou um lápis de costura, alguma coisa que vocês saibam que depois vão conseguir tirar essa marcação. Eu vou aqui, ó, copiar a minha golinha do jeitinho que ela tá aqui. Todos os lados dela. E aí, eu sei que quando eu for costurar, eu vou ter que costurar em cima dessa linha. Marquei a primeira, eu tô com o meu molde assim, eu vou virar o meu molde, ó, para que eu já tenha a minha gola uma olhando para outra, já a minha marcaçãozinha, o meu centrinho aqui, já os dois virados para o mesmo lado. E aí, eu vou copiar a minha gola da mesma forma que eu fiz desse lado. Fiz as duas golinhas, risquei as duas golinhas. Agora, eu vou costurar aqui em cima dessa linha. Só que eu vou costurar só nessa linha de fora, só aqui fora. Aqui, que são os ombros, eu não preciso costurar. E aqui que eu tenho o meu decote, eu também não preciso costurar. Vou costurar só nessa linha de fora, preferencialmente com um pontinho menorzinho. E lembrando de tomar bastante cuidado para que as minhas curvinhas fiquem bem certinhas do jeito que tá no meu desenho. Costurei do jeitinho que tá aqui na minha marcação. Eu vou agora recortar com a minha tesoura normal aqui na parte do decote e na parte do ombro. Eu deixei alfinetadinho para que ele não saia do lugar na hora que eu for cortar. Ó, corto aqui do jeitinho que tá aqui no meu desenho. E vou separar aqui. Deixar esse aqui de ladinho. Nessa parte, nós precisamos tirar esse excesso de tecido. E nós vamos fazer piques. O que são piques? Piques são pequenos cortes que vão até bem próximos à minha costura. E eu faço em todas as costuras curvas.
Então, por isso é interessante eu fazer um ponto menorzinho, tomando cuidado de não cortar a minha costura. Porém, existe uma forma mais fácil de nós fazermos isso. Essa aqui é uma tesoura de picotar, vocês sempre perguntam a marca da que eu uso. Essa aqui é uma da Mundial. Eu corto bem próximo à minha costura, ao redor da minha golinha toda. E ele vai ter o mesmo efeito do pique, só que de uma forma muito mais rápida e muito mais prática. Cortei as minhas duas golinhas, eu vou virá-las pro direito e vou passar o ferro, sempre assentando bem direitinho a minha costura para que ela fique bem arredondadinha, bem bonitinha. Vou fazer esse processo e a gente já vem para montagem. Desvirei aqui as minhas golinhas. A minha golinha, ó, como ela ficou bem fofinha. Vou pegar aqui o meu tecido da pala, tecido principal. Vou dobrar o meio. E ou eu vou passar o ferro para eu fazer uma marcação bem firme para eu achar o meinho dele, ou eu faço um pique. O que que é um pique? Eu venho aqui, ó, e corto como se fosse na diagonal, como se fosse fazer um Vzinho. E quando eu abro, eu tenho a marcação central. Fiz isso, eu vou posicionar as minhas golinhas bem aqui no meinho. Vou alfinetar direitinho. É importante que esteja bem alfinetada, que esteja bem certinha. Vou posicionar a outra. Aqui no meio, é importante que elas fiquem bem rentes uma com a outra. Bem marcadinhas. Deixa eu pegar mais alfinetinho aqui. E alfineto também aqui em cima. Fiz isso, eu vou passar uma costurinha com margem de meio centímetro aqui no ombro e no meu decote, só para que eu tenha firmeza da minha golinha, para que eu possa fazer a montagem da minha golinha depois na minha peça. Passei a costurinha, já tô aqui com a parte da minha golinha bonitinha, eu vou partir para a montagem da minha pala. A montagem da pala, a partir deste momento, é exatamente da mesma forma do vídeo do vestido tradicional, que é a base que a gente tá usando aqui. Então, é só montar a palinha do jeitinho que vocês têm lá no vídeo do vestido tradicional. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para facilitar para vocês. E aí, nós vamos para a alteração da nossa sainha. Bom, nossa pala tá pronta, como eu disse pra vocês, a gente vai fazer toda a costura dela da mesma forma que tá lá no nosso vestidinho tradicional, no vídeo que tá lá, e o link vai ficar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Nós vamos agora pra alteração da nossa saia. Eu vou cortar uma faixa de tecido que tenha a mesma medida de comprimento da minha saia, e a altura dessa faixa, ela vai variar entre 10 centímetros para os menores, porque aí eu vou ter uma faixa, na verdade, de 4 centímetros. E eu posso fazer até 16 centímetros para mim ficar com uma faixa de 7 centímetros nos tamanhos maiores. Mais do que isso, eu já vou ter uma faixa muito grande. Visualmente falando, vai ficar pesado no meu vestido, tá? Então, vocês podem usar entre 10 centímetros e 16 centímetros, dependendo da medida de vestido que vocês estejam fazendo, tá? Vou precisar de um bordadinho inglês. Eu sempre gosto de usar o 100% algodão. Eu acho que se eu vou usar um tecido 100% algodão e eu coloco um bordado inglês com sintético, eu perco um pouco da qualidade da minha peça. Eu preciso que esse meu bordado inglês ele não seja maior, ó, dobrando, eu preciso ter pelo menos 1 centímetro de tecido aparecendo aqui. Os que eu tinha aqui, ou eles eram muito largos, que eles cobriam toda a minha faixinha, ou eles eram esse estreitinho, então eu vou optar por esse estreitinho. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Eu vou pegar a minha faixa antes de fechar, antes de qualquer coisa, e vou costurar no lado que vai ficar para cima, dependendo do tecido que vocês estejam usando aqui na faixa, a gente vai ter estampa. Então, eu vou dobrar aqui e vou ver a minha estampa viradinha para cima direitinho. Então, o lado que vai ficar na frente para cima, eu vou posicionar o meu bordado inglês aqui na margem
e vou passar uma costurinha com margem de meio centímetro só para segurar isso aqui, ao redor dele todo. Neste caso, como meu bordado inglês é muito estreitinho, eu vou dar meio centímetro de distância aqui, porque depois nós vamos costurar com margem de 1 centímetro, então não tem problema, eu consigo esconder essa margenzinha depois. Eu vou costurar nele todo aqui. Costurei no meu barrado todo, eu vou agora posicionar as duas pontinhas direito com direito. E eu vou costurar aqui, vou fechar aqui, usando a mesma margem de costura que eu usei para fechar a saia do meu vestido. Lembrando, gente, que essa faixinha que nós estamos fazendo para o barrado do nosso vestido, a ideia é que eu acrescente medida no meu vestido, tá? Não é para eu mexer em nada nas medidas que eu já tenho na saia, no molde original. Eu vou deixar o meu vestido um pouquinho maior do que ele já é. Então, assim, eu tenho um molde para vestido até no joelho, eu vou ter nesse caso, ele vai ficar um pouquinho abaixo do joelho. Não é para mexer no molde, tá? É para só acrescentar essa medida de faixa. Então, eu vou lá dar uma olhadinha no vídeo do meu vestido. Vou ver com que margem eu fecho a minha saia e vou usar a mesma margem para fechar aqui a lateralzinha da minha faixa. Fechei a minha lateral, vou passar o ferro abrindo a minha margem de costura. Vou fazer isso aqui, vou abrir a minha margem e aí eu vou dobrar desta forma, ó. Eu vou ter a minha barrinha dupla e vou passar o ferro deixando toda essa barrinha bem rentezinha aqui. Passei o ferro na minha faixinha toda. Eu vou agora posicionar o direito da minha faixinha do barrado no direito da minha saia. A minha costura de junção, aqui na minha costura de junção, para que fique bem certinho. Vou alfinetar aqui. E eu vou costurar essa faixa ao redor da minha saia toda. Eu vou costurar usando margem de 1 centímetro de costura ou de 1,5 centímetro de costura. O que vai determinar isso? Se vocês tiverem um pouquinho mais de habilidade com dobrinhas, pode usar 1 centímetro. Caso contrário, use 1,5 centímetro, porque depois de costurado, nós vamos ter que refilar e fazer uma espécie de barrinha aqui. Mas eu vou mostrar para vocês e aí, quando vocês verem a outra parte, vocês vão entender se vocês devem usar 1 centímetro ou 1,5 centímetro. Costura feita, eu vou tombar a minha barrinha para que eu tenha todos os meus direitos virados para cima. Vou passar o ferro para que ele fique dessa forma, vou lá no meu avesso, e aí nesse momento entra a questão da margem de 1 centímetro ou de 1,5 centímetro. Eu vou refilar a minha margem, só que eu vou refilar apenas essa parte do tecido da saia e essa primeira parte do meu tecido da faixa. Então, quando eu for refilar, ó, se eu tiver com a minha faixinha dessa forma, do jeito que tá aqui, ó, saia do meu vestido e parte do avesso da minha faixa virados pra cima, então, eu pulo um aqui. E vou refilar só esses dois. Vocês conseguem ver que eu tô refilando a parte que tá com o meu bordado inglês e a parte do meu vestido. E o que é refilar, Paula? Eu vou reduzir essa margem, ó. Eu vou cortar, vou eliminar. Vou fazer isso até chegar lá do outro lado, o contorno da minha saia. Ó, como é que vocês vão ver. Tá vendo? Se eu abro aqui, ó, se eu jogo a minha faixa para o lado de baixo, eu vejo essa margem. Se eu dobro, eu vejo dessa forma cortado. Então, joguei lá a minha faixa para o lado de baixo. Eu vou dobrar essa parte aqui, trazendo aqui na minha costura, uma vez, e depois eu dobro de novo. Passem o ferro para facilitar, tá? Ó, e depois eu dobro de novo. E aí, eu vou passar uma costurinha margeando aqui onde tá essa dobrinha. Então, aqui vem a questão do 1 centímetro, 1,5 centímetro. Aqui eu vou ter uma dobra de meio centímetro, depois meio centímetro. Se você é iniciante, tem um pouquinho de dificuldade com essas partes menorzinhas, pode deixar a sua margem de 1 centímetro.
Caso contrário, pode costurar, pode fazer com 1 centímetro normal, tá? Vou costurar e mostro pra vocês como é que vai ficar. E assim ficou a nossa barrinha. Eu vou aproximar aqui pra mostrar melhor pra vocês. Ó, ele fica dessa forma no direito e dessa forma no avesso. Avesso impecável, avesso limpinho, como eu sempre ensino pra vocês. Bom, a nossa sainha agora, a alteração dela tá pronta. A gente vai franzir, fazer a junção da nossa saia com a nossa pala. E aí, a gente vai pro charminho desse modelinho que eu falei pra vocês lá no comecinho. Que são as nossas frutinhas, pra dar todo aquele charme, pra deixar essa peça com cara de mêsversário, assim como eu falei pra vocês. Então, bora lá cortar as nossas frutinhas. Pra gente começar as nossas frutinhas, nós vamos precisar de papel termocolante definitivo e o nosso tecidinho. Deixa eu mostrar pra vocês, pra quem não conhece o termocolante definitivo, ele é uma película, tá? E ele vem com esse papel que protege a cola. Desse lado aqui, a gente tem a cola, que é a nossa película, dá pra ver direitinho, e eu vou posicionar essa minha película no avesso do meu tecido. Posiciono aqui, e aí eu venho com o ferro de passar, em temperatura algodão. Opa, meu ferro tá desligado. Em temperatura algodão, e eu pressiono por mais ou menos 10 segundos para fazer a aderência. Espero dar uma esfriadinha, repito esse processo, faço por 3 vezes. É importante vocês prestarem atenção nas instruções que vem no papel de vocês. Eu tô usando um da Círculo, mas existem de outras marcas, e é importante que vocês prestem atenção nas instruções que venham no papel de vocês, porque de marca para marca pode variar um pouquinho esse tempo. E para que a gente tenha uma aderência perfeita, a gente precisa seguir todas as instruções do fabricante. Outra coisa importante de se analisar o nosso ferro, caso ele seja a vapor, ele precisa estar com o vapor desligado. Então, vou fazer a colagem aqui do meu papel. Depois de passados, nós temos o nosso papel assim, aí é só tirar essa película. E aí, eu vou, então, fazer aqui, escolher as minhas frutinhas. Eu vou aproveitar para cortar as minhas frutinhas com a minha Scan Cut. A minha é uma SDX 225. Ela facilita muito o trabalho da gente, porque ela já tem aqui na memória dela. Vou escolher aqui padrão, vou nas minhas frutinhas. Ela já tem aqui na memória dela várias frutinhas, ou eu poderia, deixa eu voltar aqui, escolher diversos outros temas. Flores, animaizinhos, enfim, tudo que eu decidi usar para aplique, todos os temas que eu optar por usar, eu vou ter aqui na minha Scan Cut, na SDX 225. Então, vou aqui, eu vou fazer os moranguinhos. Os meus moranguinhos estão com 10 por 7,6. Eu preciso que ele tenha mais ou menos 5 centímetros, porque é o que eu tenho de largura do meu tecido aqui, ó. Ele tá com 5,5, então eu vou fazê-lo com 5. Aqui ele vai tá dando um pouquinho mais, porque ele tá na altura, a altura dele tem a folhinha. Eu faço essa parte de editar neste momento, vou dar aqui o ok. Porque quando eu vir para essa etapa, todas as minhas pecinhas já estarão com o tamanho correto, com o tamanho adequado, tá? Então, venho aqui, vou selecionar essa parte do moranguinho, dou ok. Ela tá com 5,8 de altura, mas aí eu coloco ele mais tombadinho, não tem problema. Definir, vou lá em adicionar, vou na folhinha, ok, definir. E vou nessa outra parte aqui, adicionar, que seria o fundo, são as sementinhas do meu moranguinho. Ok, definir.
Eu vou cortar vários moranguinhos, então eu só vou acrescentar aqui já na minha esteira várias vezes. Vou editar aqui tudo certinho e volto para mostrar para vocês já o corte. Tudo editado, agora eu vou dar aqui ok. Já posicionei o meu tecido na esteira. Eu coloco todas as cores de uma vez só para cortar tudo juntinho. E agora a gente vai ao corte. Para quem não conhece a ScanCut, essa é uma plotter de recorte, uma máquina de recorte. Eu tô trabalhando com a esteira roxa e a lâmina bege. Ela corta diversos materiais com precisão e com uma rapidez bem bacana. Ela é bem silenciosa. Vou mostrar pra vocês ela cortando. Aqui eu coloquei 5 moranguinhos, sendo que ela vai cortar a parte cor-de-rosa com os furinhos pra sementinha. Ela vai cortar a parte preta, que é o fundo do meu moranguinho, e ela vai cortar as folhinhas. Então, na verdade, eu tenho 15 peças e ela vai cortar em mais ou menos 3 minutos. O que dá pra gente um ganho de tempo muito grande. E sem contar a qualidade, porque todas as minhas peças vão ficar exatamente iguais. Vou terminar aqui o recorte e mostro pra vocês. Aqui nós estamos quase terminando o nosso recorte. Eu acho muito bacana esse processo. Aqui a máquina está me dando o tempo aproximado de recorte de 1 minuto. Mas acredito que vai menos do que isso. Quase terminando. Comentem aí embaixo, vocês conheciam a ScanCut? Já ouviram falar? Tem curiosidades? Gostariam de ver mais coisas relacionadas a ela? Deixa aí nos comentários que eu mostro pra vocês. Bom, terminamos o recorte. Eu vou começar aqui por cima. Ó, quando eu tiro, eu já estou com os meus moranguinhos todos recortadinhos. E deixa eu ver se eu consigo tirar com a unha aqui, senão eu pego a esteirinha, a faquinha pra tirar. Mas olha só. Olha isso. Que perfeição. Aqui eu tenho o meu pretinho. Deixa eu pegar aqui o meu pretinho pra mostrar pra vocês. E eu vou posicionar um sobre o outro. Vou arrumar certinho aqui. E ele vai ficar dessa forma. Aí, a gente vem com a nossa folhinha. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. É que o ideal é tirar com a espátulazinha, mas eu tô tirando aqui só pra mostrar pra vocês. Todos os nossos moranguinhos recortados, eu vou tirar todos aqui e já mostro pra vocês o finalzinho do nosso vestido, que é a montagem no vestido. Tirei todos os meus moranguinhos da minha esteira e aí é só posicionar onde a gente quer que ele fique. Um eu vou colocar aqui na pala, ó, eu vou dar uma batidinha aqui com ferro. Só pra dar uma primeira seguradinha, pra eu vir com as outras partes montando. Venho com a parte cor-de-rosinha. Eu vou posicionar de forma que o meu pretinho fique aparecendo aqui na lateral, como se fosse uma sombra. Dei uma batidinha. E aí, eu venho, então, com a minha última parte, que é a minha folhinha. Vou posicionar. E aí, sim, eu vou posicionar o meu ferro por 10 segundos... Dou uma esperadinha, tiro, espero um pouquinho, dá uma esfriada. Posiciono mais 10 segundos, espero esfriar um pouquinho. E repito esse processo por 3 vezes. Aqui na barra do vestidinho, a mesma coisa. Eu vou localizar aqui o centro bonitinho. Vou posicionar os meus moranguinhos da forma que eu acho mais interessante. Eu vou posicionar 2 pra lá, 2 pra cá. E aí, repito esse processo de colagem. Feito isso, nosso vestidinho vai estar pronto. Colei os moranguinhos. E o nosso vestidinho tá prontinho, fofinho. Espero que tenham gostado. Comentem aí o que acharam. Me respondam se gostaram de conhecer a ScanCut, já conheciam. Querem ver mais vídeos com corte de peças assim, todas feitas na ScanCut? Deixa aí nos comentários. Beijinhos e até o próximo vídeo.